Saudações, alunos! Estamos aí novamente para uma aula de ensino médio, segunda série de ensino médio, aula de História, aula número 63. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar com um momento especial da história do Brasil, que vai ser o movimento abolicionista. Isso aí, vamos falar sobre o trabalho escravo que ocorria em nosso país. O que nós vimos nas últimas aulas? Bom, vocês devem lembrar que a gente estudou o processo de imigração europeia para o Brasil. Também as pressões que a Inglaterra já fazia contra o Brasil para impedir o tráfico de escravos africanos e a participação brasileira na Guerra do Paraguai. O que nós vamos ver então na aula de hoje? Primeira coisa, compreender como se organizou o movimento abolicionista no Brasil. E depois identificar quais são as principais lideranças e as estratégias usadas por esse movimento para divulgar a causa abolicionista. Qual que vai ser a nossa problematização hoje? Acabou o trabalho escravo no Brasil? Todo mundo aí já sabe que já houve uma lei, que nós vamos abordar na frente, que acabava com o trabalho escravo no Brasil. No entanto, gente, entre 1995 e 2016, foram libertados, só de trabalhadores no plantio de cana-de-açúcar, 11.939 trabalhadores escravos, em condições parecidas com a da escravidão, muito próximas. Isso foi 22% dos trabalhadores nesse ramo. E ele não foi o pior. A pecuária representava 16.824 trabalhadores em condições próximas à escravidão no Brasil, nesse período. Vamos relembrar, a mão de obra escrava ela foi trazida para o Brasil contra a sua vontade e principalmente para trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Mas com o tempo eles também desenvolveram outras atividades econômicas, atividades de trabalho, que era usado esses trabalhadores escravos. E sempre houve uma resistência por parte desses africanos que vieram para o Brasil. Segundo o historiador João José Reis, entre 1807 e 1835, ocorreram mais de 20 revoltas e conspirações promovidas por africanos e escravizados, tanto os libertos quanto os escravizados. E isso já é uma demonstração da resistência africana. Além de você ter outras demonstrações dessa resistência, como o desenvolvimento da capoeira e a manutenção de sua cultura e hábitos religiosos, que também era uma forma deles resistirem, manterem o seu status. E também, a gente já falou aí, que recorriam a fugas, organizações de quilombos e até mesmo a conseguir economizar dinheiro para conseguir comprar a sua libertação, mostrando aí que eles não gostavam dessa condição de escravizados. Era uma condição injusta para eles. O que é o abolicionismo? Bom, o abolicionismo é o movimento que vai defender a abolição da escravidão, ou seja, o fim da escravidão. Com o tempo, ele vai sendo desenvolvido na sociedade brasileira. Vai ser liderado por pessoas de diferentes etnias e condições sociais que procuravam combater o trabalho escravo e esse movimento, como um todo, vai ficar conhecido como a campanha abolicionista. E esse é justamente o tema da nossa aula de hoje. Um dos grandes membros aí dessa campanha abolicionista foi Joaquim Nabuco. Esse cara aí era de família rica, de Pernambuco, foi bacharel em Direito, escritor, senador e embaixador brasileiro, ou seja, veja, um monte de cargos importantes que ele tinha. E ele vai ser um abolicionista convicto, deixou uma vasta literatura com artigos em jornais, textos e livros em defesa do fim da escravidão no Brasil. Outro nome bastante importante desse movimento é o Luiz Gama. O Luiz Gama teve uma vida fantástica. Ele nasceu livre, ele era filho de uma escrava, mas com um homem livre. Ele nasceu livre, mas foi vendido como escravo aos 10 anos de idade pelo seu pai. Só foi alfabetizado aos 17 anos de idade. E ele conseguiu provar na justiça, através de um processo judicial, que a escravidão dele era irregular e que por isso ele tinha que ser libertado. Depois disso, ele se tornou um especialista, um advogado especialista em combater a escravidão com causas judiciais. Estima-se que ele tenha libertado mais de 500 escravos com processos na justiça provando que era injusto a condição de escravo dessas pessoas. Ele é considerado o maior abolicionista que já houve no Brasil. Outro nome aqui bastante importante é o nome de André Rebouças, o engenheiro que construiu a Estrada de Ferro da Graciosa aqui no estado do Paraná. Esse cara aí vai ser um representante de uma nova classe média de africanos que vão conseguir aí uma ascendência econômica no Brasil. Tá? E ele foi parlamentar do Império e amigo pessoal, inclusive, de Dom Pedro II e de toda a família real. É o fundador da Sociedade Brasileira contra a Escravidão.
Perceberam esses vários grupos de pessoas que eu trouxe para vocês? Então vamos para o nosso primeiro quiz. Sobre o movimento abolicionista no Brasil, é correto afirmar: A. Era um movimento formado exclusivamente por intelectuais brancos de elite? B. Era um movimento com participação de diversos ramos profissionais, de rendas e etnias diversas? Ou letra C, era um movimento exclusivamente de africanos escravizados? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno com a resposta correta para vocês.
Respondido, meus caros alunos, gostaria de aproveitar esse momento para lembrar vocês e não deixarem de acessar o Google Class, responderem a atividade obrigatória que tem ali, entrar em contato com o professor de vocês e, claro, garantir a sua presença nessa aula de hoje. E a resposta correta para o nosso quiz, qual que é? É a alternativa B. Era um movimento com participação de diversos ramos profissionais e de renda e de etnia. Você tem o André Rebouças, que era um africano, e você tem o Joaquim Nabuco, que, por exemplo, não era. E Luiz da Gama, que ele era uma pessoa pobre, a princípio. Ele mesmo foi escravo. Pessoalmente, ele sentiu na pele os horrores dessa forma de trabalho escravizado. Mas aí, o que vai acontecer? Por que vai acontecer também toda essa mudança? Não vai ser só esse movimento nacional que vai pressionar. Havia muita pressão internacional contra o Brasil, por causa da utilização do trabalho escravo africano. Nós já tínhamos uma vasta literatura, principalmente iluminista, lembram da aula sobre iluminismo, que já pregava a igualdade entre os seres humanos e a igualdade de direito. Por causa disso, era uma vergonha para toda a humanidade que uma pessoa fosse proprietária de outra pessoa. Essa literatura ela já defendia vastamente isso aí. Você tem textos de vários filósofos iluministas falando isso. Em 1865, depois de uma sangrenta guerra, nos Estados Unidos foi abolida a escravidão. Era o nosso único parceiro aí de escravidão. Depois da Guerra Civil Americana, então o Brasil passou a ser o único país ocidental a ainda manter essa forma de trabalho, o que aumentou a pressão de diplomatas e a pressão dos jornais, tanto jornais nacionais quanto jornais estrangeiros, que ficavam acusando o Brasil por se utilizar dessa forma de trabalho. E também, após a Guerra do Paraguai, foram usados entre o corpo de voluntários da pátria um grande número de escravos para lutar na guerra. O exército começou a ver com simpatia esses ex-escravos, porque eles lutaram junto, eles sangraram junto, eles morreram junto, eles defenderam a pátria. Então, o exército começou a ver eles como iguais. Isso vai mudar um pouco a opinião do exército, que sai muito fortalecido na Guerra do Paraguai, quanto à condição do trabalho escravo. Dentro do país, nós também vamos ter uma grande pressão nacional. Isso aí, eu já mostrei para vocês alguns dos líderes do movimento abolicionista, mas em 1880 essa luta vai ganhar muita força quando é criada a Confederação Abolicionista, que defendia a abolição sem indenizar os proprietários, os fazendeiros, e também a doação de terras aos ex-cativos. Então era um projeto bastante amplo deles e acabar com a escravidão. Só na fundação, essa confederação era formada por 14 sociedades abolicionistas diferentes de vários estados do Brasil. Então, ela servia apenas para unir essas várias associações, para assim conseguir se fortalecer e divulgar melhor a causa abolicionista. E essa proposta vai se espalhar, vai começar a surgir, pipocar aí pelo Brasil inteiro, vários grupos abolicionistas, sociedades com métodos e estratégias diferentes. Por exemplo, em Pernambuco foi fundado em 1884 o Clube do Cupim. Era uma associação que eles guardavam dinheiro para comprar a alforria de escravos e também defendiam juridicamente, com processo na justiça, esses escravos. Então eles financiavam para o fim da escravidão. Em São Paulo, o advogado Antônio Bento fundou uma organização secreta chamada de Caifazes. Esses Caifazes, o que eles faziam? Eles apoiavam e ajudavam a fuga coletiva de escravos nas fazendas de São Paulo. E eles ajudavam daí a organizar, por exemplo, o Quilombo do Jabaquara, que chegou a ter mais de 10 mil escravos que tinham fugido da fazenda, com o apoio desse grupo de Caifazes. Você tem também no Ceará uma figura que vai ficar muito famosa, que ficou conhecido como o Dragão do Mar, a figura do jangadeiro Francisco José do Nascimento. Ele vai liderar um grupo de vários jangadeiros, pessoas que dirigiam barcos, que eles vão se recusar a transportar escravos em suas jangadas. Eles se recusavam a isso, atrapalhando muito o comércio que ainda existia dentro do país, o comércio de escravos. Lembra que o comércio internacional já havia acabado, já era proibido, mas a gente tinha o comércio dentro aqui do território brasileiro. Graças a movimentos como esse aqui, algumas províncias brasileiras vão até se antecipar ao Império em abolir a sua escravidão. Por exemplo, graças ao Dragão do Mar, vai ter uma grande pressão sobre a província do Ceará e do Amazonas, que vão abolir a escravidão em 1884.
4 anos antes da lei que vai abolir em todo o território brasileiro. Então veja como esse aí é um movimento bastante difuso, um movimento que se espalha pelo Brasil, um movimento que envolve várias províncias, várias ações de pessoas de várias classes sociais diferentes, classes econômicas, profissões. Todo esse movimento aí vai ganhando corpo cada vez maior e eles começam a fazer essa pressão interna sobre o governo imperial brasileiro. E vamos aí para a nossa última atividade da aula de hoje. E essa atividade que eu trago para vocês, uma atividade de Enem, eu trago um texto. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças da cidade, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Esse texto está escrito no livro O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, que a gente já falou na aula de hoje. Com isso aí, eu pergunto para vocês aí, no texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Qual era ele? A. Copiava o modelo haitiano da emancipação negra, lembra da Revolução Haitiana, da independência do Haiti? B. Priorizava a negociação em torno do pagamento de indenizações aos senhores? Ou letra C. Optava pela via legislativa da libertação desses escravos. Vocês vão ter aí um tempinho para pensar, responder, e eu já retorno, pessoal.
Então, meus alunos, leram certinho o texto, leram com atenção qual que é o projeto que Joaquim Nabuco está sugerindo para o Brasil? Optaram corretamente? A resposta correta aqui, é claro, é a letra C, pela via legalista da libertação. Isso é, para ele, a libertação dos escravos não ia acontecer com a fuga de escravos, com a formação de quilombos, não iria acontecer através de uma guerra civil, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, não iria acontecer por pressão naval inglesa, teria que ser feita no próprio território brasileiro, através da mudança das leis brasileiras, criando uma lei que proibisse de vez esse trabalho escravo no Brasil. Então era muito importante para ele que houvesse um movimento aí de legislação, do parlamento, indo votar um projeto de lei que acabasse por libertar todos os escravos brasileiros. E é esse assunto que a gente vai começar a abordar aí na aula que vem. Justamente essa proposta legalista para finalizar o trabalho escravo no Brasil. Então, o que nós vimos na aula de hoje? As pressões nacionais e internacionais. Essas pressões internacionais, algumas a gente já até viu em aulas anteriores, com a Inglaterra atacando navios negreiros, aí por diante. Mas então, as pressões dentro do país, com a campanha abolicionista, e internacionais, com pressões de diplomatas estrangeiros, para que o Brasil acabasse com o trabalho escravo. E também vimos aí os principais líderes desse movimento abolicionista e a estratégia que os abolicionistas usavam na defesa de sua causa. A compra de escravos, processos judiciais para conseguir a libertação de escravos, a fuga, o auxílio à fuga de escravos e até a recusa de trabalhar junto com os escravos, como foi feito pelo Dragão do Mar. A recusa de aceitar o escravo na condição de trabalho deles. Então, pessoal, agradeço a todos vocês por terem assistido essa aula de hoje e aguardo até a próxima.